IPTU é um imposto do município, né? Se não me engano, é IPTU e ISS. São impostos municipais que ficam com as prefeituras. Mesmo assim, faz sentido a pergunta do nosso telespectador. Poxa, pago R$ 900, é um valor bom, né? R$ 900 de imposto por ano, para não ter uma rua asfaltada, um serviço melhorzinho aqui no meu bairro. Por que meu bairro está tão carente de serviços básicos se eu pago R$ 900 de imposto? E aí a gente vai estender, então, esse assunto, conversando agora com um especialista. Como é que se calcula? Para onde vai o dinheiro do IPTU? Não especificamente desse município, mas de todos. Nossa queixa é legítima? A gente paga demais, merecer ter bairros melhores? Conta pra gente, Vivian Lima. Isso mesmo, Mário. A gente vai responder essa dúvida aí do nosso telespectador que mora na Serra e também que pode ser a dúvida de todos os outros telespectadores de outras cidades aqui do Espírito Santo. Porque nesse caso ele paga R$ 900 de IPTU, mas e as outras pessoas, né? Como que fica a distribuição desse imposto? Para isso, para a gente entender exatamente, está aqui ao meu lado o Eric Quedeves, que ele é advogado tributarista, que entende dessas coisas complicadas, né, Eric? É o seguinte, e aí? A dúvida desse morador, a reclamação dele é legítima? De fato, o imposto que ele paga em relação ao IPTU, o valor, tem que ser divulgado não, tem que ser encaminhado para exatamente essas questões que ele fala ali de estrutura de bairro ou não? Bom dia para você. Sim, bom, perfeito. Bom dia. Bom dia, Mário. Bom dia, Fabiola. A dúvida do telespectador, ela é uma dúvida muito recorrente, né? Porque, de modo geral, nós temos a impressão de que o valor arrecadado a título de IPTU, ele tem necessariamente que ser utilizado na infraestrutura do bairro. Mas, infelizmente, não existe essa obrigatoriedade por parte do município. Esse valor, uma vez arrecadado, ele pode ser usado em qualquer finalidade. Pode ser usado para pagar salário do prefeito, salário do servidor, construir creche, salário de guarda municipal. Não existe uma vinculação necessária e obrigatória entre o valor arrecadado a título de IPTU e a destinação desse montante que foi arrecadado pelo município. Porque é um valor importante, R$ 900. O que esse morador, o que a gente pode, ele está assistindo a gente, orientá-lo em relação a isso? Qual que é a cobrança que ele pode fazer para falar? Eu pago esse valor, mas aqui no meu bairro eu não estou recebendo isso em troca. Tem alguma forma? Sim, tem. Não existe a possibilidade dele exigir que esse valor seja especificamente aplicado em melhorias ou infraestrutura no bairro dele. Mas ele pode, como cidadão, como qualquer cidadão, cobrar esse tipo de providência por parte do prefeito. E aí, muito comum que se use a associação de moradores que tem voz, que são partes legítimas para pleitear, né, melhorias no bairro, como ele relatou, questão de coleta de lixo, terreno baldio, tudo isso pode ser feito pelo município a partir de uma cobrança legítima por parte desse cidadão, mas não necessariamente obrigando que o valor arrecadado a título de IPTU seja utilizado nessa finalidade. E uma coisa que me chamou a atenção, Mário e Fabiola, é que ele está falando do valor que ele paga, o valor de R$ 900, que é um valor alto, não nego que é um valor alto, mas quando a gente compara Brasil afora, o município da Serra, por exemplo, ele não tem uma alíquota de IPTU muito alta. Na Serra, imóvel residencial paga 0,2% sobre o valor venal. São Paulo, por exemplo, paga 1%. Então, se esse imóvel desse telespectador fosse situado em São Paulo, ele pagaria hoje talvez R$ 4.500 a título de IPTU. Eric, o que é o valor venal? Esse valor venal a gente define como o valor que o imóvel alcançaria em condições normais de mercado. É o valor de venda desse imóvel caso ele fosse negociado hoje. Isso que é o valor venal do imóvel. Mas para a gente até também explicar para os nossos telespectadores, nós estávamos conversando antes aqui de entrarmos no ar, esses impostos, você relatou o IPTU e também tem outros impostos, que eles não necessariamente têm uma destinação específica, né? Eles podem ser aplicados em várias outras áreas, até para a gente deixar isso claro para quem está assistindo. Exatamente. Essa dúvida, né, de que você arrecada o IPTU e tem que usar infraestrutura, ela também ocorre em outros tributos. É muito comum a gente ouvir que o IPVA, por exemplo, que é o imposto que incide sobre propriedade de veículo automotor, tem que ser usado na infraestrutura da malha viária, por exemplo. Eu pago o IPVA do meu carro, mas a rua está esburacada. A reclamação é legítima, mas não é legítimo você exigir que o IPVA seja utilizado
especificamente para conservar a rodovia. O IPVA, assim como o IPTU e outros impostos que existem no Brasil, eles são arrecadados e, como eu disse, eles podem ser utilizados em qualquer finalidade. Existem alguns tributos, sim, que eles são arrecadados e só podem ser utilizados em uma finalidade específica, como acontece, por exemplo, com contribuição previdenciária. Uma vez arrecadado, tem que ser destinado à Previdência, não pode ter outra finalidade, não pode ser usado para pagar salário do servidor, não pode ser usado para infraestrutura, tem que ir para a Previdência. Essas são as contribuições, por exemplo, mas essa realidade ela não acontece com os impostos, eles não têm uma destinação específica, pode ser usado em qualquer finalidade. E você, enquanto advogado, por exemplo, se esse telespectador, ele é contribuinte e está se sentindo lesado diante dessa situação, no meu bairro tem mato alto, tem falta de estrutura, muita sujeira, tem algo que ele pode fazer tentando buscar na justiça uma reparação ou não? É mesmo só uma conversa ali e um pedido para a prefeitura de uma boa vizinhança? A forma que a gente tem de exigir isso é fazendo pressão política nos governantes. Ele não consegue exigir judicialmente que as melhorias que ele anseia sejam implementadas. No judiciário, hoje a gente trabalha com uma expressão chamada reserva do possível. Embora os governantes sejam obrigados a prover boas condições de saúde, educação, moradia, infraestrutura, eles fazem isso na medida do possível. Então, aquilo que nós gostaríamos de receber nem sempre está ao alcance do prefeito, do governador, do presidente. Então, exigir isso judicialmente é muito difícil por conta dessas questões de orçamento, Nem sempre o Estado tem dinheiro suficiente para fazer aquilo que nós gostaríamos. Mas o que ele pode fazer, especificamente com relação ao IPTU, se ele sente que o IPTU dele está muito alto, é fazer um pedido de revisão, porque é muito comum, principalmente no município da Serra, Mário, que o município faça o cálculo do IPTU usando critérios de forma inadequada, porque chegar a esse valor venal que eu mencionei para você, Vivian, ele não é muito fácil. O município ele tem que fazer um cálculo que leva em conta diversos fatores. Tamanho do imóvel, testado, a frente do imóvel, localização, altimetria, formato do imóvel, tudo isso leva em conta na apuração desse valor venal. E aí o município, às vezes, ele não leva em conta o valor específico daquele imóvel seu. E isso pode implicar um valor equivocado de IPTU, que pode ser revisado pelo município. Eric, advogado trabalhista, tributarista, muito obrigada, viu, pela entrevista. Então, lembrando, como o Eric já disse, se você, a gente está falando aí com o Márcio Valasquez, está se sentindo lesado, existe a possibilidade de solicitar da Prefeitura um recálculo sobre esse valor. Inclusive, a Prefeitura da Serra informou um número que as pessoas podem fazer algum tipo de demanda e até mesmo solicitar limpezas de lá, que é o 27 3291 2104 ou com o mesmo início 3291 2128. Volto com vocês aí no estúdio, Mário e Fabiola. Obrigado. E essa queixa que motivou a entrevista continua chegando de outros telespectadores também. Temos aqui no nosso WhatsApp a mensagem do Martim. Martim escreveu pra gente: bom dia, Fabiola. Bom dia, Mário. Pago R$1.000 de IPTU. Olha a minha rua. Ele disse que mora em Cachoeira de Itapemirim. Olha aí a rua dele. E ele disse: eu pago R$1.000 de IPTU. Martins, você ouviu o especialista dizendo que o IPTU não é necessariamente destinado à infraestrutura de bairro, pode ser para outras despesas dos municípios. As prefeituras arrecadam com IPTU e também com ISS. E a questão mais antiga que andar para frente, quando a gente fala de imposto aqui no Brasil, é por que o dinheiro que a gente paga não volta em melhorias diretas para o cidadão. Desde sempre a gente tem essa pergunta e não encontra uma resposta. Ou encontra. Muitos especialistas dizem: esse nosso dinheiro não volta como em outros países, para que a gente tenha boas estradas, para que a gente tenha boas escolas, porque ele se perde muitas vezes na própria estrutura do Estado. Para manter a máquina, o Estado é caro e aí falta dinheiro para que a gente tenha bons serviços públicos. Em outros países, na Europa, o filho do rico estuda na mesma escola do filho do pobre. E aí as oportunidades são iguais, porque a escola pública é boa. Então, o dinheiro do imposto é investido dessa forma, volta dessa forma para o cidadão e a gente tem uma igualdade maior de oportunidades. Aqui no Brasil isso não acontece. Por que o dinheiro do imposto não volta como deveria voltar para o cidadão? Ou por que o cidadão não percebe isso? Muitos especialistas dizem: é o custo do Estado, da máquina. Quer ver um exemplo?